Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de emagrecimento, só que algumas coisas que não contam para você no Ah, processo de emagrecimento. Então, para você que está nos ouvindo, fique ligadinho sobre alguns sinais e sintomas. Se você tem algum desses sinais e sintomas que eu for mencionar hoje, eu realmente oriento você a buscar uma nutricionista clínica para te ajudar no processo de emagrecimento. O que muitas pessoas não sabem que emagrecer acham que é só buscar uma dieta na internet, fazer uma dieta low carb ou um jejum intermitente. Coisa ah, que não é. Aí você chega num nível platô, que é quando a pessoa não consegue mais emagrecer, e ela se pergunta, o que aconteceu? Na verdade, o que aconteceu é que o teu corpo desequilibrou totalmente na questão funcional e metabólica, e a pessoa chega no nível estado platô. Há pessoas que fazem aí processo de emagrecimento com outros profissionais que também chegam no processo platô. Então, aí é o que a gente fala, você não fez um tratamento com uma pessoa certa, estudada, para te orientar nesse processo de emagrecimento saudável. e qual que é o segredo de tudo isso? O que a pessoa precisa fazer, Gisele, então? Primeiro, eu quero falar então dos sinais e sintomas que a gente tem. E para você ouvinte, se você tem algum desses sinais e sintomas. O primeiro é o cansaço. Se você é uma pessoa que sente sono, canseira ou falta de disposição, principalmente de manhã ao acordar, parece que está acordando mais cansado ou cansado que quando foi dormir. Ou aquele sono após o almoço, fique atento. Muitas pessoas falam, ai, aquele soninho depois do almoço e etc. Gente, não é certo o sono depois do almoço. Uma pessoa é realmente equilibrada nutricionalmente, ela não vai ter aquele sono após o almoço. Eu sei que é gostoso, é o soninho da beleza que a gente fala, dormir após o almoço, quem pode, né? Mas com cautela. É por vontade de descansar, não aquele sono Mas o que corpo acostuma daí, Gisele? Ah, tirou um soninho hoje, depois do almoço, amanhã o sono volta. exato, tudo vai se tornando hábitos, né? Aham. Rotinas. E nisso tudo pode se acostumando tirar aquele cochilinho, aquele descanso após o almoço. Porém, o teu corpo, se ele ter um cansaço, um sono tremendo após forte, né? Depois do almoço, tenha cuidado que isso vai influenciar depois do que eu quero falar no processo de emagrecimento. Uhum. Aqui está falando a respeito de tireoide também. Tem algo a ver, Gisele? Temos também. Então, outro sinal e sintoma que a gente tem que cuidar antes da gente perceber se a pessoa tem um desequilíbrio, né, no hipotireoidismo, a gente tem que ver a questão das extremidades, mãos e pés se estão gelados. Tem pessoas que têm aquela mão gelada, pé gelado, principalmente à noite, ao dormir, sente que tá com as mãos e os pés gelados. Isso é falta de um nutriente que faz com que influencie no processo do aumento de peso. Nós temos outro sinal também que temos que cuidar, que é a queda de cabelo, tá? Se o cabelo está caindo, se está fino, se está ralo, é outro sinal. Intestino, como que está teu intestino? Ele está regular? Você evacua de 1 a 3 vezes ao dia? Ou você se sente estufada ao comer, sente que não faz digestão, tá sempre ali, a gente fala de estufamento, que é uma má digestão, né? E a gente tem sinais e sintomas também de cansaço, inchaço corporal. Você tem isso? Não. Então, esses são apenas alguns sinais e sintomas que, se você falou sim para algum deles, você tem que cuidar o seu processo de resistência à insulina. Temos mais sinais e sintomas aí para contribuir? Aqui, que me passou aqui, deixa eu ver aqui. Cabelo fino, é isso? Isso mesmo, E cabelo fino, ralo? ralo, que cai. Ah, é um sintoma também, É Gisele? um sinal e sintoma que influencia no processo de aumento de peso. Aumento de peso. Isso. Aham. Emagrecimento. A pessoa que precisa emagrecer, o que a pessoa precisa fazer para perder o peso rápido, Gisele? Então, dentro desses sinais e sintomas que eu acabei de mencionar, a gente precisa entender que vai ter um desequilíbrio hormonal, chamado T3, T4, que estão lá na sua glândula da tireoide, que chama-se então um desequilíbrio do TSH. Então, agora a gente vai entrar num assunto bem importante, que nem toda pessoa que tem excesso de peso, que precisa emagrecer acima de 5 quilos, faz o exame lá da tireoide.
Deu adequada. Adequado na visão de quem? Do nutricionista ou do médico? Dentro dos parâmetros da medicina, acima de 4,5 é desequilibrado o processo hormonal e é ali que ele vai entrar com a medicação. Dentro do processo da nutrição, para um processo de emagrecimento, é acima de 2,5. Então, você que está me ouvindo aí em casa, que tem o exame da tireoide que você fez, chamado TSH, olha qual que é o resultado. É abaixo de 2,5 ou acima de 2,5? Se deu em torno de 2,5 para mais e falar para você que está adequado, não se engane com esse exame. A partir desse resultado, estando em desequilíbrio, que é o TSH, vai desequilibrar o processo T4 do nosso sangue, o qual é responsável pela produção de uma enzima T3 que acontece no fígado. Isso tudo, estando em desordem, vai influenciar o processo metabólico, isto é, que vai influenciar no seu aumento de gordura entre as células, que vai aumentar o teu peso. Então, é uma cascata, uma coisa vai puxando a outra, por isso que é bioquímica pura. Por isso que a gente fala, buscar nutricionista clínica capacitada, porque é bem complexo para entender. Estou tentando trazer de forma mais simples aqui. Mas é mais complexo ainda por trás disso. E é o nutricionista que vai arrumar isso para você. E dentro desse processo, a gente tem nutrientes específicos para melhorar o caso. Não é só a quilocaloria. Que nem você fez a pergunta, o que fazer para emagrecer? Então, infelizmente, as pessoas acham que tem que excluir os alimentos. Excluir massa, excluir doce, excluir fritura e etc. Obviamente que tem que cuidar disso tudo, eliminar, né? Quanto mais, melhor. Porém, antes de a gente ver a quantidade de quilocaloria ingerida, eu tenho que ver a nutrição. Os nutrientes como zinco, cromo, selênio, tá? E magnésio, que são nutrientes específicos que vão ajudar nesse processo metabólico e que vai influenciar no processo aí de emagrecimento. Então, eu espero que você que está nos ouvindo entenda que é um processo nutricional, por isso que se chama nutrição no processo de emagrecimento. Então, a pessoa com a tireoide desregulada, o processo de emagrecimento é mais complicado, então, Gislene? Quando eu tenho para cima de 4,5, que é o que a população entende como uma tireoide desregulada, porque vai no médico e é esse parâmetro que ele utiliza, sim, a pessoa tem mais dificuldade. Ganhar mais peso. Ela tem tendência, ela vai ganhar mais peso. Porém, ela consegue sim emagrecer facilmente, desde que tenha um processo nutricional, isto é, que tenha um nutricionista te orientando no processo e entendendo sobre tireoide, entendendo sobre emagrecimento, entendendo sobre os remédios que você está tomando e te ajudando. Então, uma pessoa com uma tireoide alterada, ela pode e ela emagrece sim. Porém, tem que ter um nutricionista capacitado nesse processo. Quem tem, como eu falei, o exame da tireoide, TSH, que se chama, em torno de 2,5 a 4,5, já é uma atenção também, para você não cair na medicação e a gente tratar, já é uma questão de prevenção urgente. E falando mais a respeito de tireoide, como saber se eu estou com esse problema, com tireoide? Os principais sinais e sintomas, cansaço, fadiga, a unha que descama ou quebra fácil, o aumento de peso considerado. Tem pessoas que ganham 5 quilos em torno de 15 dias, não sabe o que fez, não mudou a alimentação, mas sente que aumentou muito de peso, se sente muito inchada também, é a retenção de líquidos, porque isso vai influenciar na questão da resistência à insulina, vai influenciar na questão do processo renal, então, e vai mudar também a questão do processo metabólico fígado. Então, isso tudo faz com que a pessoa desenvolva sinais e sintomas. Outras questões, a pessoa vai ter dificuldade para dormir, porque vai alterar o cortisol dela, tá? E a gente tem nutrientes que vai em cada fase atuar e melhorar esse processo. A gente tem vários outros sinais e sintomas, né? Mas esses são os principais. Tem tratamento tudo, né, Gislene? Isso tudo tem tratamento. Então, uma coisa que eu quero deixar aqui de legado para você hoje, de tarefa. Quem tem hipotireoidismo já, problemas com a tireoide, diagnosticado, sinta-se sabendo que tem processos, tem tratamento no processo de emagrecimento. A gente escuta muitas mulheres assim,
Ah, eu como só alface, carne, pouca coisa e aumento o peso, não consigo emagrecer. Mas tenho tireoide. Então, eu não vou conseguir emagrecer? Consegue. O que as pessoas não sabem é que tem profissionais capacitados para ajudar nesse processo. Então, se você tem tireoide, problema com tireoide, né? Porque todo mundo tem tireoide. Mas tem problemas com tireoide. E já fez de tudo e não conseguiu emagrecer, saiba que você não fez o processo certo. Porque pode sim emagrecer, se é teu sonho, tá? Outro mito e assim, que eu falei, pessoas que comem ali o mínimo do mínimo. Às vezes as mulheres são casadas e falam muito: ai, se eu comesse a metade que o meu marido come, eu já tava pesando 200, 300 quilos. Na verdade, o que acontece é questão metabólica, gente. Tudo é questão metabólica. E por isso que o nutricionista clínica, ela trabalha nessa visão. O que a nutricionista clínica faz de diferente? A nutricionista clínica, ela estuda biologia, fisiologia, microbiologia, bioquímica, todo um processo de como funciona o seu corpo. Tenta jogar hoje, pesquisar ali o que é bioquímica, o que é fisiologia, para você entender. E tudo isso junto e misturado é um bolo de neve para nutricionista estar calculando e arrumando a tua alimentação. E aquilo que eu ressalvo, não é questão quilocaloria do que você consome ao dia, mas sim de nutrientes. Então, quando a gente fala em reeducação alimentar é o primeiro passo. É a primeira base da fase desse processo. Tanto que um processo, assim, de emagrecimento em torno de 20 a 30 quilos, dentro de um processo saudável. E para quem tem problemas com a tireoide, tem que ter um protocolo de 5 a 6 meses de tratamento. Não é uma consulta, um mês que vai resolver. Mas resolve, mas é em torno de 5 ou 6 meses. Então, já ressalvo também. Não vá com aquele intuito, com aquela mentalidade. Ah, quanto custa uma consulta? Uma consulta não vai adiantar. E você vai estar jogando dinheiro fora. Ou com o nutricionista, ou com o médico, enfim, com qualquer profissional. Eu estou gordinho e quero emagrecer e preciso perder também aquele tanquinho, aquela barriguinha. Qual que é o processo, Gisele? O primeiro processo é agendar uma avaliação nutricional com a Nutri. Segundo processo, dentro dessa avaliação, eu vou conseguir... Não, né? Querendo falar e realmente o porquê da avaliação. Dentro da avaliação, o nutricionista... Eu vou conseguir identificar quais são os nutrientes em desequilíbrio no teu organismo. Por exemplo, se tem o cromo que está em desequilíbrio, o magnésio, o zinco, questões de hidrossolúveis e a questão de análise da resistência à insulina, como que está funcionando o teu pâncreas e como está funcionando a tua tireoide. Isso tudo influencia no aumento da gordura visceral. Então, tem pessoas que têm ali... acima de 8 quilos de gordura visceral e é uma gordura, é a pior de todas, que influencia em toda a questão metabólica. Por quê? Porque é uma gordura que fica em redor do coração, em redor das vísceras, do pâncreas, do fígado. Então, e essa gordura, ela é extremamente tóxica para o nosso organismo. Ali a gente vai ter toxinas acopladas também da questão de alimentos com agrotóxico a gente come, com alimentos industrializados, processados. Por isso que é um exemplo de pessoas que comem muito bolachinhas recheadas, tomam bebidas aí açucaradas. Por que leva um dia, 2, tá cheia de espinha, acnes no rosto ou com a pele oleosa? Por quê? Porque são toxinas que se acoplam à gordura do seu corpo e acabam expelindo isso de alguma forma, de tão tóxico que o teu corpo tá. Então, dentro do processo de perder gordura visceral, realmente você tem que fazer uma avaliação para o nutricionista avaliar quais nutrientes estão em desequilíbrio. E eu falo nutricionista clínica, eu quero ressaltar, porque tem outros nutricionistas de outras áreas que não vê isso daí. E acabam fazendo protocolos que daí não traz grandes resultados e a pessoa entra num efeito platô que a gente fala. Com isso, o segundo passo é realmente fazer a primeira fase, que é uma reeducação alimentar, já ajustando a alimentação, que é aquele conhecimento base de eliminar aí processados, industrializados, diminuir os açúcares, bebidas açucaradas. E depois, o terceiro passo, a gente vai entrar com uma nutrição equilibrada para o teu organismo. De nutrientes com déficit do teu organismo e nutrientes que estão em excesso. Porque toda vez que falta algo, tem em excesso outros nutrientes que não são cabíveis aí para o organismo. Comer proteínas magras
em todas as refeições, beber mais água durante o dia, praticar exercícios físicos e assim por diante. Isso, bem importante essas orientações, mas a gente tem que cuidar que quando a gente fala em proteínas em todas as refeições, a gente tem que cuidar muito, principalmente quem tem gordura visceral, quem quer emagrecer acima de 5 quilos, que é 5, 10, 15, 20, 30 quilos. A gente não pode comer carne vermelha em todas as refeições, né? Porque fala em proteína, realmente, o que as pessoas trazem para a mentalidade é carnes e saladas. Mas a gente tem as proteínas brancas, de modo geral, a gente tem as proteínas vegetais, de modo geral, que temos que colocar na alimentação. Por exemplo, um patezinho de grão de bico, um purezinho, a gente pode consumir também. Então, claro que é o nutricionista que vai calcular o cardápio para você dentro dessas partes nutricionais. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Você, na verdade, né, tem que fazer a sua parte. De fazer uma atividade física regular, ver qual que é a ideal para o teu corpo. Então, às vezes, quando a gente fala da nutrição esportiva, tem que ver a intensidade do teu exercício. A pessoa é sedentária. Não vai chegar fazendo todo santo dia uma atividade de alta intensidade na academia ou no parque, enfim, do que ela gosta. Ela tem que começar no mínimo 3 vezes a semana e daí sim aumentando gradativamente. Ou faz todos os dias com baixa intensidade. Então, é começar devagar e ir acrescentando a intensidade desse exercício. Juntamente, falar sempre para o nutricionista essa intensidade, para ter noção do teu VET, o GEB, que a gente fala, que é o valor energético basal. Isto é, o valor energético que o teu corpo necessita ao dia. Caso contrário, se você seguir dicas e dietas que passam em academias, você vai entrar no efeito platô, você vai desenvolver uma anemia, você vai poder desenvolver até uma leucemia. Por quê? Porque você não teve orientação de um profissional capacitado nutricionista, o qual é o único profissional, vou ressaltar, o único profissional que estuda sobre alimentos e estuda o que você precisa, o que o teu corpo necessita. Evitar sempre ficar com fome, né, nesse processo de emagrecimento, né, Gisele? Sim, a fome ela é um sinal, ela é um sintoma do nosso organismo. O que tem que saber é a sacada do que você vai comer a cada tantas horas, depende de cada pessoa. Se é um portador de diabetes, a gente orienta para comer menos, quantidades são pequenas, entre 50 gramas, no máximo 200 gramas, dependendo do alimento, tá? A cada 2 horas ou 3 horas. Há pessoas que não precisam fazer cada 2 ou 3 horas, tem um jejum maior, mas tudo depende da estratégia nutricional. Tudo depende, cada situação é um caso. Algo mais a respeito desse assunto, Juliana? Fique à vontade. É um assunto bem complexo, então se você que está nos ouvindo tem problemas com a tireoide, já está aí tomando medicações como Puram, ou entre outros complementos, medicações, isso afeta diretamente teu processo metabólico, que vai interferir no processo de emagrecimento, tá? Então, não pare com a medicação, não é isso que eu quero dizer aqui. Se você já está tomando medicações para o tratamento da tireoide, ótimo. Porém, você tem que ter uma nutrição clínica para te ajudar a diminuir a quantidade dessas taxas de medicações. Tanto que, a longo prazo, pode trazer problemas cardiovasculares esses remédios, tá? Outra questão, quem toma estamina ou estamin ou remédios aí correlacionados a problemas cardiovasculares, vai ter problema no processo de emagrecimento, tá? Vai ter desencadeamento no processo aí de T3, T4, TSH, que eu acabei de mencionar. Isso falando em quem já está com medicação inclusa. Quem ainda não está e que está aí com processo de grande peso e que está com o exame em torno de 2,5 do TSH, também agenda uma avaliação. E por último, quem está pré-diabético, ou o médico falou assim, ó, cuidado que você vai se tornar uma pessoa diabética, está alterada a tua glicose, também entra nesse caso.